Bom dia pessoal do oitavo ano, boa tarde para quem está acessando na parte da tarde, boa noite para quem vai acessar à noite. Estamos iniciando uma videoaula agora que eu vou apresentar para vocês o conteúdo inequação do primeiro grau com uma incógnita. Incógnita, vocês lembram, uma variável, uma letra, tá? X, Y, qualquer letra na verdade. Antes desse conteúdo inequações inequação do primeiro grau com incógnita, eu tenho sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Só que este assunto que viria após o último que eu passei para vocês, eu não vou colocar para vocês agora nesse período, porque é um assunto muito complexo que eu gostaria de apresentá-lo em sala de aula para vocês. Se der tudo certo, em breve nós estaremos retornando em sala de aula e aí eu mostro esse conteúdo detalhadamente para vocês no quadro, na sala de aula, presencialmente, entendeu? Eu acho melhor. Como esse assunto inequação ele é um pouco mais fácil, eu resolvi apresentar para vocês esse assunto agora, em sequência. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho, tá? Tem duas balanças aí. Vocês observam que na primeira balança está equilibrada e na segunda já não está equilibrado o prato aí, os pesos, né? Então vamos ler um pouco. O avô de Carla, que era feirante, deu à neta uma antiga balança de 2 pratos e alguns pesos. Observe as passagens que eles fizeram, as pesagens, que eles fizeram para tentar determinar a massa de 2 pesos sem marcação. Aí a primeira passagem, ó. Como a balança está em equilíbrio, ou seja, como os pratos os pratos no mesmo nível, a massa desses 2 pesos sem marcação é a mesma. A marcação que ele fala é a marcação aqui no relógio aqui, ó, no visor. Pesagem 2, desculpa. Com a balança não está em equilíbrio, o prato do nível mais baixo está com mais massa que o outro. É bem claro aí, né? Mais massa, mais pesado, né? Então ele abaixou e o outro subiu. Com base nessas pesagens, temos que os 2 pesos sem marcação têm massas iguais e, juntos, têm mais de 300 gramas. Dessa maneira, podemos representar a segunda pesagem por uma inequação, ou seja, uma sentença matemática expressa por uma desigualdade com incógnitas. Observe. Então aqui ele colocou a inequação já armada aqui para vocês. 2x maior que 300 gramas. Botou 300, né? É o peso de cada... Então veja bem, como ele colocou 2x maior que 300, o que está dizendo? Que este lado aqui está mais pesado, tem mais massa. Olha o que ele colocou aqui na legenda, ó, quantidade de peso sem marcação, 2 pesos. Sem marcação porque ele não vinha dizendo, né? Não está dizendo aqui quanto pesa, né, cada um. Massa de cada peso sem marcação, ninguém sabe. Primeiro membro. Segundo membro, massa do prato da direita. Tá? Segundo membro. Então, de um lado eu tenho, ó, de um lado eu tenho um prato com 2 pesos. Só que lembrando que esses pesos todos eles são iguais, só que aqui eu tenho o dobro, né? Se eu tenho o dobro, logicamente ele vai ficar mais pesado do que eu ter só um peso, não é verdade? Então, antes de prosseguir, está falando aqui, ó, um lembrete aqui, ó, os sinais que nós vamos trabalhar na inequação. Maior que, sempre, pessoal, essa boquinha fica aberta para o lado maior, tá? Então a gente lê 2x maior que 300. O outro lado seria o menor que, aí maior e igual, tem um tracinho abaixo, ó, maior e igual, menor e igual, ou igual a. Essa inequação pode ser lida da seguinte maneira:
2x maior que 300. Para resolver essa inequação, isolamos a incógnita x em um dos membros da desigualdade. Tá aí, ó. Resolve ela, pessoal, como se fosse uma equação de primeiro grau, entendeu? Só que a equação de primeiro grau, ela seria um sinal de igualdade, porque a balança da equação de primeiro grau estaria equilibrada. Então eu posso dizer que essa primeira pesagem aqui representa uma equação de primeiro grau, ó. Está dizendo que este lado é igual a este. Aqui é uma inequação, ó. Essa balança aqui está indicando uma inequação, porque existe um desequilíbrio, uma desigualdade aqui de pesos. Então, igualdade é uma equação, desigualdade é uma inequação, tá bom? Então, mas a forma de fazer é a mesma, letra para um lado, número para o outro. Como aqui já está organizado, ó, o que eu vou fazer? Eu vou só dividir, né? O 2 sai para dividir o 300. Metade de 300, 150. Então eu tenho que valores de x tem que ser maior do que 150. Se tem que ser maior do que 150, pode ser 150? Não, pode ser 150,5, já pode ser. Ou 150,1, vírgula qualquer coisa. Mas tem que ser maior do que ele, entendeu? As soluções são todos os números maiores que 150. É infinito isso, né? Podemos representar a solução dessa inequação por uma parte destacada na reta numérica. Veja bem o que ele fez. Ele fez uma bolinha. A bolinha não está pintada, tá? Por que não está pintada? Porque não começa no 150. Não tá aberta no 150. Só que, ó, tá pintada de forma crescente aqui, ó, para a direita, né? A pontinha da seta aqui, ó. São todos os valores maiores que 150, mas que não começa no 150, porque não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, essa bolinha estaria pintada, indicando que começaria no 150, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Nessa reta numérica, a marcação, aí tá a bolinha, ó, sem pintada, indica que o 150 não faz parte da solução da inequação. São valores maiores que ele. A parte destacada na reta representa a solução da inequação. Assim, cada peso sem marcação tem mais de 150 gramas. Vamos estudar o que ocorre com uma desigualdade quando multiplicamos ou dividimos ambos os membros por um mesmo número negativo. Por isso, consideramos a desigualdade 4 maior que menos 6. E a representação de 4i menos 6 na reta numérica. Olha só. Lembra da reta, gente? Tudo à esquerda é negativo, tudo à direita é positivo, tá? A reta numérica podemos comparar dois números naturais. Aqueles que estiver a representação mais à direita é o maior. Então, sempre à direita, tá? Maior à direita, menor à esquerda. Isso quando eu falar de reta numerada, viu? Observe aí, ó. O 4 é maior do que o menos 6, tá bom? Aqui ele colocou ambos multiplicando por menos 1. O que acontece? Troca o sinal de todo mundo, não é isso? Então, quem é mais passa menos, quem é menos passa mais. Aí, o que acontece? Agora eu tenho que virar o sinal, ó, porque o menos 4 é menor que 6. E isso ocorre com qualquer número, tá? Maior que, menor que. O negativo, né, sempre é menor do que um positivo. Mas e quando tivesse dois negativos? Ó, lembra o que foi falado, pessoal? Sempre quem está à direita é o maior, entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse uma comparação entre o menos 1 e o menos 2, o menos 1 é o maior, viu? Lembre-se disso. Olha aqui nessa situação aqui que eu coloquei, ele colocou o livro, a bolinha pintada. Se a bolinha está pintada, veja bem, ó. E a outra, ó, o que aconteceu? X é maior ou igual a menos 2. Se é maior ou igual e os maiores estão à direita, ó, se começa nele, porque é igual a ele também, maior e igual, quer dizer, ele e todos os maiores que ele. Então ele pintou aqui para a direita, porque para a direita são os maiores, tá? E aí o livro foi complementando e depois veio a atividade. A atividade, eu quero que vocês façam ela, eu vou explicar ela agora para vocês, tá? Então, só um momentinho que eu vou apresentar a atividade para vocês.
A atividade que eu quero que vocês copiem é do livro didático da página 91, tá? Atividade de inequação. Vamos analisar cada questão, só até a 4, viu pessoal? Só até a 4. Então, nas pesagens a seguir, a número 1, caixas de mesma contém massas iguais. Para cada pesagem, indique a inequação do quadro que a representa. Pessoal, você vai ter que construir as inequações aqui, ó. Como tem duas caixinhas amarelas aqui, ó, elas são iguais, elas são iguais entre si aqui, o mesmo peso cada uma, tá? Só que ela tá mais pesada que esses pesos aqui, ó, tá? Cada peso desse aqui, se você observar no seu livro didático, tem 2 kg. Então aqui você tem 6, né? Então o que está ocorrendo aqui, ó? O que está ocorrendo, tá? Qual vai ser dessas 3 aqui, ó? Aqui ele está colocando, ó, aqui as opções para vocês, ó. Qual dessas 4 aqui seria a que você usaria para representar, tá? Essa primeira balança aqui. Seria 2n mais 3 é maior ou menor do que 10n? Seria 3p mais 5 é maior do que 2? Seria 2b é maior do que 6? Observa que lá na explicação eu falei que quando um lado está mais baixo, significa que ele está maior ou menor? Maior, né? Está mais pesado, tem mais massa. Isso também vale aqui para a segunda balancinha. Vocês vão indicar qual dessas 3 aqui, ó, inequações, que corresponde a essa imagem da segunda balancinha, tá? É só colocar aqui ao lado de cada balança, tá? Ou no caderno de vocês, para vocês evitarem de copiar, vocês colocam as alternativas, tá? Indicando que é uma atividade da página 91 e coloca a inequação que vocês acham que corresponde à figura A e à figura B. Agora vamos analisar o número 2. Em cada item, identifique a desigualdade correspondente à parte destacada na reta numérica. Pessoal, veja bem. Olha a bolinha aqui do 5, tá pintada, tá bom? E olha para que lado está o frisozinho aqui indicando, viu? Então veja bem. Inclui ou não inclui o 5 na resposta? O x, você vai ter que botar x, que é o valor, a solução, né? X são valores que tendem, ó, tá tendendo para a esquerda, então vai ser maior ou menor. Cuidado que tá pintado, ó. Então, quando tá pintado, inclui também o 5, não é isso? Então, veja bem, qual dessas aqui, tá? Vai ser a opção correta aqui para a resposta de acordo com a figura. Seria x maior ou igual a 5? Seria x menor do que 5? Ou seria x menor ou igual a 5? Então, cada um aqui você vai julgar qual dessas 3 opções é a correta, tá? De acordo com a imagem que está exposta aqui, ó. Nessa aqui, ó, na B, a bolinha não está pintada. Já aqui, ó, na C está pintadinha de novo. Então, vocês indiquem aí marcando um xizinho. Número 3. Em cada item, verifique em quais das fichas o número satisfaz a inequação. Tá? Novamente, você vai indicar. Agora, ó, verifique em quais. Quer dizer, mais de uma aqui vai estar correta, tá? Quer dizer, pode ser 0 no lugar do x. Somado com 13 vai dar maior do que 17. Pode ser o 15. Você vai analisar. Como é que você analisa isso? Ao lado, num rascunho, num papel, você substitui o x por cada um desses números que está nas fichinhas aqui, ó. Se der ele somado com 13, um número maior do que 17, está correto. Aí você marca um x. E vai fazer isso em todas, ó. 5x mais 12 tem que ser menor do que 3x menos 36. Lembre-se, entre número e letra sempre é multiplicação, viu pessoal? Então, aqui vai ter uma multiplicação, depois uma soma. Aí você vai colocar menos 3 vezes o mesmo valor e depois diminuam. Isso tem que dar este lado, o valor final, tá? Depois de você multiplicar e somar, tem que dar menor do que quando você resolver o outro lado. Mas lembre-se,
Faça isso com o menos 6, substituindo aqui nesse x e neste. Depois faça novamente com o 2, vai verificando cada um. Mas lembre-se, o número que você usar nesse primeiro x, você tem que usar no segundo. Você vai fazer um de cada vez, usando o menos 6 nesse outro x, depois usando o 2 nesse x. Vai ter que fazer várias vezes, para ver se a sentença aqui corresponde, né, a essa realidade, em que esse lado tem que dar um valor menor do que este outro, utilizando cada um desses números um por vez, tá bom? Essa é a questão 3. E a questão 4, ele quer que você resolva a inequação. O método é aquele, mesminho da equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, tá bom? O sinal sempre permanece igual, tá bom? Então aqui é só organizar, ó. Letra para um lado, número para o outro. Quem está errado? Olha aqui o 4. Pode ficar perto do x? Não. Então, letra para um lado, quer dizer, o 6x vai ficar sozinho. O 4 vai passar para perto do 22 com o sinal trocado. E aí você vai resolvendo até descobrir lá o valor, a sentença, o valor por x, tá? Provável por x. Vai fazer isso com todas, tá? Então essa é a atividade que eu quero que vocês façam. Depois eu vou postar uma videoaula de correção, tá bom? E bons estudos a todos e até a próxima.